Você sabe o que são etapas e para que servem? Você sabe em que etapa de vida você está neste momento? E na Umbanda? Este é o tema de hoje. Este é o curso que mais está transformando a vida das pessoas. Autoconhecimento e Firmezas 2019. Agora sim, chegaram as matrículas para o curso Umbanda e Boa de Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda. Um curso que ensina você a conhecer a si mesmo, a como se conectar melhor com o sagrado, a entender a importância do sal grosso, das ervas, de velas, como firmar adequadamente as velas, como entender a mensagem das velas, e que vai te dar experiências práticas de fazer oferendas para os orixás e guias. Um curso que transformou milhares de vidas, um curso curtinho, apenas 13 aulas, 3 meses, para que você possa transformar também a sua vida. Eu, para variar, faço aquele pedido de sempre: me dê a honra de ser o seu professor. Autoconhecimento e Firmezas 2019. Venha e sinta a sua vida transformada também. Salve com muita alegria, família Umbanda e Boa, que alegria ter você aqui com a gente. É só gratidão, gratidão, gratidão. Mais de 85 mil inscritos, caminhando para 9 milhões de visualizações, crescendo cada vez mais. Tá chegando agora no Umbanda e Boa. Lembra que o Umbanda e Boa tem mais de 650 vídeos de orientação pura de Umbanda e espiritualidade, feito para você com todo amor, carinho e naquele estilo da verdade, da franqueza do Umbanda e Boa, feito para você. Desde já, se você está chegando agora, não deixe de clicar no botão vermelho inscrever-se e clicar no sininho para receber sempre as notificações de quando tem vídeo novo aqui no YouTube para você. Lembrando que o Umbanda e Boa é assim: terça e quinta é responder pergunta, é plantão tira dúvidas. Então você sempre tem os vídeos com 3 perguntas, tanto na terça quanto na quinta. E sábado é o vídeo tradicional de sábado com um conteúdo ainda maior. Não se esqueça dos 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Lembre-se que o Márcio lê todos os comentários que vocês colocam e muitos vídeos surgem das próprias orientações, de relatos e até mesmo de sugestões que vocês deixam para nós. Então participa no Umbanda e Boa, seja você também um colaborador, deixando o seu relato, sua ideia, que disso é que eu crio essas ideias de temas para a gente poder discutir aqui. E o tema de hoje é etapas. Etapas na Umbanda, etapas na vida, etapas de evolução. E o que vem a ser etapas? Etapas são fases, períodos para que exista uma maturação ou um aprendizado, um crescimento moral ou intelectual que te torne apto a mudar de etapa, passar a um nível acima. Cada etapa que se cumpre, uma nova etapa se abre, um novo caminho, um novo desafio sempre maior. Isso vale para a vida material, isso vale para a vida espiritual, isso vale para o nosso dia a dia, isso vale para o nosso dia a dia dentro do terreiro e para o nosso dia a dia com a Umbanda. E a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui e de alguns aspectos muito importantes. Quem acompanha o Umbanda e Boa sabe que eu vivo falando essa frase: você não planta uma semente hoje e amanhã tem uma árvore dando frutos. Tem que haver o quê? Tempo de maturação. Toda a planta ela tem etapas para cumprir. Então a semente germina, essa germinação gera um broto e o broto gera uma muda que fica uma planta maior, até que ela vai se desenvolvendo etapa por etapa, até que ela alcance a maturidade de uma árvore adulta para dar os frutos que você tanto espera. E a gente pode usar isso como uma metáfora, como um exemplo para tudo que a gente faz na nossa vida. Não adianta você querer queimar etapas. A natureza não queima etapas. Mesmo antes de nascer, na barriga da nossa mãe, nós também temos etapas de evolução do embrião. Quando nascemos, não sabemos falar, não sabemos andar, e com o tempo vamos aprendendo e passando por etapas após etapas. Você sai da infância, vai para a pré-adolescência, para a adolescência, para a vida adulta, e assim segue a sua vida. Tudo tem um período de maturação, para crescimento, para entendimento, para te dar totais condições para que você mude de etapa, cresça e se desenvolva. E vamos começar falando da vida. Toda pessoa que vai começar uma vida profissional, ela sempre vai começar
por um cargo muito baixo, por um cargo muito simples. Pode começar como um simples estágio, pode ser como um jovem aprendiz, pode ser ajudando num comércio ou mesmo ajudando em alguma coisa mais complexa, como é a construção civil. Eu falo que auxiliar de pedreiro, o cara tem que ser inteligente, porque se ele não for, ele não se desenvolve. E você sempre vai começar por baixo. Por quê? Porque você tem que aprender. E existe momento para aprender. Eu iria até mais longe. O tempo todo da nossa vida encarnada e mesmo na desencarnada é momento de aprender. Só que em cada tempo, em cada época, é momento de aprender uma determinada coisa. É uma lição, um entendimento que tem que se ter. Então vamos pensar no caso de um estagiário, que é uma coisa mais fácil de entender. O estagiário, ele entra no seu primeiro trabalho, no seu primeiro emprego como estagiário, ele começa fazendo tarefas muito simples, que qualquer pessoa poderia fazer. Aos poucos, conforme ele vai se habituando com toda a rotina de como funciona a empresa, de quais são as responsabilidades dos outros cargos, dos colegas, aprendendo com os colegas, ele vai o quê? Se desenvolvendo, porque ele vai crescendo em conhecimento referente àquele trabalho que ele está. Dependendo da dedicação que ele tenha nesse estágio, isso certamente vai promovê-lo a um posto efetivo, a um emprego definitivo, que não seja mais estágio. E aí ele começa, do estagiário para um posto efetivo, para um novo emprego, e aí ele vai começando desde chão de fábrica ou um simples trabalhador, ele vai passando para líder, ele vai passando para coordenador, gerente, supervisor, diretor, e assim vai. E existem casos incríveis de pessoas no nosso mundo que começaram como estagiários na empresa onde trabalham e hoje são presidentes. Quem sabe, uns casos mais conhecidos de pessoas que começaram de uma forma muito baixa, muito pequena, muito simples, e se tornou um grande empresário, é o próprio Silvio Santos. Começou como camelô e dali ele desenvolveu uma capacidade de conversação, uma capacidade de comércio muito grande e ele conseguiu levar isso para a televisão e construiu o império que ele criou e, aliás, com muito êxito e com muito mérito. Mas uma coisa fica clara na história do Silvio Santos, ele nunca deixou de pensar, nunca deixou de planejar, nunca deixou de querer mais e nunca se acomodou na condição que está. E se você for pensar bem, em tudo na nossa vida é assim. Não é só no nosso emprego, porque se você entrar com um estagiário, vamos pegar ainda o exemplo que eu acabei de dar, você tem que não só trabalhar e se dedicar, mas continuar estudando para crescer, entender mais e poder aplicar o conhecimento na prática onde você trabalha, para mostrar trabalho, para mostrar empenho, para mostrar dedicação, para poder crescer. E assim é em todas as coisas da vida. Da mesma forma, a gente conhece uma pessoa, existem casos da pessoa que conhece e vai lá e casa no mesmo dia ou na mesma semana, existem casos assim. E existem casos desses que deram certo e que não deram certo, mas o natural é que a gente conheça uma pessoa, comece a sentir certa atração, começa a flertar, paquerar, convida a pessoa para sair, namora, venha ter uma vida em comum. Hoje noivado é uma coisa meio até ilusória, mas existia antigamente o noivado para depois existir um casamento, onde as pessoas passam a viver duas vidas como uma só. Isso tudo são etapas, isso eu falei do que agora? Etapas de relacionamento. Mas eu quero pegar toda essa história de etapas, que a gente tem que entender que enquanto você não cumprir uma etapa de forma muito bem feita, você não vai se credenciar a passar para outra etapa, para o outro nível. Para quem gosta, principalmente para a juventude aí, até gente da minha idade, é como videogame. Enquanto você não passa a primeira fase, você não vai para a segunda, nem para a terceira e não vai chegar no fim do jogo nunca. Mas tem que entender que existe um tempo necessário para aprendizado e maturação de tudo. Uma coisa muito engraçada no exemplo que eu acabei de dar do videogame é que a pessoa às vezes pega um jogo novo e fica lá uma semana jogando até acabar o jogo e acha que acabou o jogo, beleza. Ele perde totalmente o foco daquilo que é uma coisa nova. Mas a vida não é videogame. Não é você jogar uma semana que você vai conseguir mudar de etapa, que você vai fechar o jogo, que você vai matar o chefão. Não é assim que funciona. Vamos trazer toda essa história, essa realidade do que eu estou falando para dentro da religião de Umbanda. Já falei também em outros vídeos que boas pessoas na consulência dão bons filhos de fé, que dão bons trabalhadores, que dão bons cambones, que dão bons médiums e que posteriormente poderão vir a dar excelentes sacerdotes, excelentes pais de santos. Não existe pessoas que não passem por esse caminho de etapas, de níveis antes de alcançar. E se a pessoa queimar ou pular uma etapa, a etapa seguinte fica deficitária.
Um exemplo, a pessoa que não é um bom cambone, dificilmente será um bom médium, porque ela não aprendeu aquilo que ela tinha que aprender enquanto era cambone. A pessoa que é cambone, enquanto ela não for uma boa cambone, um bom cambone, ela não se tornará num grande médium. Por quê? Ela deixou de aprender coisas daqui nessa etapa mais baixa, e ela queimou uma etapa, ou queimou parte dela e foi para médium. Então ela já começa como uma médium deficitária, deficiente, que não aprendeu coisas básicas, simples, que deveria ter aprendido enquanto era cambone. E eu fico impressionado com as pessoas dentro de um terreiro de Umbanda, numa ansiedade que se tem para querer subir de cargo. Todo mundo pensa que a vida é eu quero ser, como se dependesse apenas da vontade do Pai de Santo e não do seu crescimento pessoal, para que você possa subir dentro. E eu não vou falar que eu acho feio essa coisa de hierarquia. Hierarquia existe? É claro que existe. Mas assim, as pessoas estão pensando que Umbanda é empresa. Eu vou falar com o chefe, vou falar com uma pessoa que conhece o gerente e o diretor para me promover. Não é assim que funciona. Infelizmente existe um pensamento dentro da Umbanda que todo trabalhador de uma casa é aspirante a cambone, todo cambone é estagiário de médium e todo médium é uma etapa para se tornar pai de santo, e isso não é necessariamente verdade. Primeira coisa que nós devemos lembrar é que você não tem que trabalhar dentro de um terreiro de Umbanda para ser um bandista. Isso é uma coisa que mexe com a cabeça de muita gente. Tem a pessoa que fala assim para mim, eu só vou na assistência, será que eu sou um bandista? Aí, meu filho, depende de você. O que você sente, como você se sente. Não é ninguém que te declara um bandista, é você que tem que se declarar um bandista. Se você sentir no seu coração que você está em sintonia com a Umbanda, somente na assistência, você pode ir na assistência o resto da sua vida. Uma religião não é feita apenas de sacerdotes, de pastores, de mestres, ou seja, do que for, ou pais e mães de santo, no nosso caso. Se você se sente bem na assistência, não tem obrigação de partir para dentro do terreiro. Uma vez que você parte para dentro do terreiro, eu lembro a você que como assistência, você tem o direito de apenas receber. A partir do momento que você entra para um terreiro, você tem a obrigação de dar, de doar-se para as pessoas que vêm receber caridade. E as pessoas esquecem disso, elas querem ser cambone para estar perto das entidades, para poder se consultar, digamos assim, de forma preferencial. Acho que sendo cambone, 1, 2 meses, 3 meses já dá para ser médium. E isso parte tanto dos filhos de fé, quanto de alguns pais e mães de santo desequilibrados, eu diria. Conheço casos de pessoas que pisaram uma única vez num terreiro de Umbanda, e a mãe de santo queria sagrar ela, mãe pequena da casa. Falei, mas a senhora nem me conhece? Como é que a senhora quer que eu seja mãe pequena? Não, eu estava esperando você há muito tempo, é você que eu quero como mãe pequena. Olha, gente, acho que as coisas também não funcionam desse jeito, mas é nítido para mim que os maiores erros partem de quem? Das pessoas que frequentam e trabalham, dos filhos de fé de um terreiro. Nós temos que entender que nós temos que fazer com muito amor, com carinho e, acima de tudo, com alegria, cada etapa da nossa vida dentro da Umbanda. Se você é assistência, viva essa vida de assistência, é uma coisa importante. Viva, entenda, preste atenção, observe. Eu quero trabalhar na casa, quero ajudar na casa, quero ajudar na faxina, quero ajudar seja o que, na cantina, quero ajudar, sei lá, biblioteca, administração. Tudo bem, não tem problema nenhum, venha, seja bem-vindo, né? A maioria dos terreiros agrega muito facilmente as pessoas. Mas que aquilo que você está fazendo, que você faz com amor, com alegria, sem expectativa. Que todo mundo quer entrar no terreiro com expectativas de ser cambone, com expectativas de ser médium, com expectativas de ser ogã. Por que isso? Por que você não pode ser simplesmente um trabalhador, um cambone ou mesmo um médium e viver dessa forma com alegria? Márcio, mas é que na minha vida eu sempre tive muito problema com a mediunidade. Então você tem que desenvolver mediunidade. Então você deixa de ser cambone para ser um médium em desenvolvimento. Mas se você não aproveitar a oportunidade que você tem de cambone, para ser cambone, para servir e aprender através desse serviço, que médium você será? Se você não aproveitar o momento de cambone para aprender, inclusive o que deve e o que não se deve fazer dentro de um terreiro, qual postura é correta e qual postura não é correta, que trabalho, que tipo de comportamento é desejado ou não dentro de um terreiro de Umbanda, que médium você vai ser? Eu costumo falar que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Cheguei na Umbanda apenas aos 23 anos, para quem não sabe. Eu era católico, eu tinha vontade de ser freio, tem toda essa história, todo mundo já conhece, blá blá blá. Mas assim, quando eu entrei na Umbanda, eu fiquei 6 meses na assistência. Depois eu fui promovido a cambone, inclusive a convite do pai da casa. Que hoje eu sei que tem uma história por trás de tudo isso. Que ele conhecia o meu pai, eu nem sabia que ele conhecia meu pai de sangue. Que meu pai de santo conhecia meu pai de sangue, eu não sabia. Fui saber através do tempo.
cumpri a minha etapa como Cambone, e eu lembro que eu naquela época era Cambone, eu queria ser médio, eu queria desenvolver, eu queria sentir, eu queria incorporar. E ele falava assim, atenda, sirva bem servido, faça o que você tem que fazer, no final peça para alguma entidade descarregar você e deixar você dar uma passadinha, para dar uma puxada nas suas entidades. Era o jeito que ele falava. E não foi fácil, mas assim, eu percebi que nos outros 6 meses como Cambone começou realmente a ativar esse meu lado mediúnico. Mas os inúmeros aprendizados que eu tive nessa fase foram extremamente importantes. E muitas entidades maravilhosas que me agraciaram com muita sabedoria e orientação dentro da Umbanda, que fez o Márcio ter uma passagem como Cambone curta, de menos de 1 ano, que foi maravilhosa, e logo em seguida eu fui começar a desenvolver minha mediunidade. Ao contrário do que vocês têm hoje aqui no YouTube, que tem orientação de qualidade, tem muitos canais muito bons, tem coisas inclusive que eu não concordo muito, mas tem muita coisa boa. Eu não tinha essa informação, eu não tinha essa orientação. Eu lembro que meu desenvolvimento mediúnico põe ele na corrente, dá de beber e fumar para a entidade e deixa ela firmando o ponto lá. Era assim que era. E chegava um dia, quando o Pai de Santo dava na louca, ou o guia-chefe do Pai de Santo dava na louca, e falava, libera ele para atender. E assim você era jogado na fogueira para ser médium. Hoje vocês têm uma série de oportunidades de aprendizado e de conhecimento, mas tem que ter filtro, tem que ter cuidado e saber com o que se conectar. E aí o que acontece? Eu passei então, eu posso falar tranquilamente que de 97 a 2007, 98 a 2007, como médium. 10 anos como médium, para daí partir para a parte da administração do terreiro. Fui fazer parte da diretoria do nosso terreiro. Realmente fizemos muitas coisas legais, saneamos a casa, compramos bancos novos, pusemos bebedouro, melhoramos o ventilador e uma série de coisas que a casa precisava e estava estagnada. E foi um momento muito legal, não só por mim, mas pelos meus companheiros da diretoria naquela época da casa. Nós ajudamos muito a casa naquele momento. E tinha me formado sacerdote em 2010, em 2011 o nosso Pai de Santo falece, e daí eu fiz por opção, até para mim poder desenvolver o Mandiboa, tinha sonho, já trabalhava com orientação, então trabalhei para que o meu irmão se tornasse sacerdote da casa, e eu fiquei como pai pequeno. Assim foi, a casa consolidou numa reunião tudo isso foi feito dentro de uma assembleia, e eu me tornei então pai pequeno. E te ouvimos gente falar assim, nossa, mas o Márcio fala no YouTube, ele é pai pequeno de uma casa? Como se fosse um demérito. Para mim é um orgulho ser pai pequeno de uma casa. E digo mais, se eu não tivesse passado minhas experiências na Igreja Católica, experiência em outras religiões, se eu não tivesse feito parte da assistência, se eu não tivesse sido um Cambone que servi, que também fiz muita bobagem, já como Cambone eu fiz, admito, não erro, não sou hipócrita de falar que eu não fiz bobagem, que no começo da minha mediunidade eu fiz muita bobagem também, mas assim, eu vivi, e até esses erros que eu cometi me ajudaram a lapidar a minha personalidade dentro da religião. Eu fui um bom Cambone, me servi, claro que me deixei iludir por muita coisa. No começo da mediunidade, as dúvidas, o conflito e o desejo de estar sempre em contato com a Umbanda me fizeram bater cabeça em alguns lugares e fazer coisas erradas, que eu não recomendo, não desejo para nenhum de vocês. Eu acho que a gente não precisa errar para aprender. Eu acho que nós podemos sim aprender através do erro das outras pessoas. E daí eu entendi que o terreiro que eu estava era muito bacana, era muito legal. Me dediquei com 10 anos como médium, depois me dediquei mais 4 anos como membro da diretoria. Hoje estou, desde 2011, 8 anos como pai pequeno, e eu tenho certeza, meu filho, se for da vontade de Oxalá que eu monte o meu terreiro, que eu estou mais do que pronto para ser um sacerdote. Por quê? Para ser o pai principal de uma casa, pai grande, como cada um queira dizer, o pai de santo, o dirigente de um terreiro de Umbanda. Por quê? Porque eu aproveitei as minhas etapas, eu aprendi, caí, errei, teve momentos que eu voltei para trás, mas eu entendi que foi importante todos esses momentos de maturação, todos esses momentos de aprendizado, as dúvidas que eu passei na minha mediunidade. Então isso me faz hoje ser um umbandista com muito mais fé. E fora todas as milhares que eu falo no meu caso de Márcio Caim, que eu recebi milhares de bênçãos, graças e milagres no decorrer da minha história dentro da Umbanda. Não existe a menor dúvida com relação a isso. E aquilo que não te mata, te fortalece. Eu passei momentos muito difíceis na minha vida, nesse momento, nesses mais de 20 anos de Umbanda. E a fé me fez chegar nesse momento maravilhoso que eu vivo hoje da minha vida. Por isso que eu falo, a vida do umbandista é difícil, mas tem uma vitória garantida para aqueles que têm fé e dedicação. Para aqueles que mesmo sem saber, no momento de dúvida, não sabem se estão no caminho certo, permitem que a espiritualidade superior e que as linhas e as forças de Umbanda te conduzam por um bom caminho.
E aí que eu falo para você como isso é importante. E o que é que eu vejo hoje? Hoje eu não vejo isso. Hoje eu vejo pessoas que vêm sem preparação nenhuma para um terreiro de Umbanda, pessoas que não têm noção do que é respeito ao sagrado, pessoas que nunca foram cambones sendo jogadas como médiuns em corrente, pessoas que têm uma ideia totalmente torcida de espiritualidade, de certo e de errado, permitindo que recebam entidades que às vezes, em alguns casos, eu duvido se algumas dessas pessoas recebam linhas da Umbanda ou se recebam entidades obsessoras ou quiumbas. Tamanhas bobagens que eu escuto, que chega até o Mandiboa para nós aqui. E muitas dessas pessoas, desses tipos de médiuns, que estão totalmente desequilibrados, eles começam a ter dissidências em seus terreiros. E o que eles fazem? Eles têm uma brilhante ideia. Vou abrir o meu terreiro. Ai que benção! Olha que maravilha! O cara não sabe nem para ele vai querer ser luz para as outras pessoas. Ele não sabe nem que caminho ele está andando, não está se deixando guiar e está querendo guiar outras pessoas. Gente, está muito errado isso. Essa preocupação de ter dissidência. Aprenda, sofra. E outra coisa, todo conhecimento verdadeiro, ele vem através de sofrimento e de prova, de provação. Não pense que aprender é um processo simples, é um processo bacana, que eu já aprendi essa lição. Não, você pode aprender na teoria, mas na prática as coisas são diferentes. Viver dentro de um terreiro não é fácil. Aprender não é fácil, mas você ter a humildade de entender a sua limitação, isso é uma coisa que pouca gente entende, que a palavra humildade liga a pessoa que é simples. Não. Humildade é a capacidade de reconhecer os próprios limites, de reconhecer que você é limitado. Isso é humildade. Então, sim, dentro de cada momento e cada etapa específica da sua vida, você ter a humildade de reconhecer, não, eu ainda não estou pronto para uma nova etapa, eu tenho que madurar, eu tenho que melhorar, eu tenho que aprender, compreender mais para poder ser promovido para uma nova etapa. E é isso a base de toda a evolução espiritual. Um espírito não evolui enquanto ele não aprende, enquanto ele não vive, enquanto ele não purga, enquanto ele não resgata, enquanto ele não tem uma abertura total de consciência em relação a um determinado assunto, ele não cresce. E não adianta você querer entrar no céu à força. Eu brinco muito com isso no terreiro, eu falo, tem gente que quer entrar no céu à força, quer pegar um pé de cabra e entrar no céu. Não é assim que funciona. Você só entra no céu, isso de uma forma figurada de se falar, quando você está gabaritado para isso, para alcançar esse nível de evolução. Aprenda a cumprir as etapas da sua vida. Você foi bebê, você foi criança, você foi pré-adolescente, adolescente, adulto, vai chegar na melhor idade, vai chegar à idade mais avançada, assim funciona a vida. Não é o caso de Benjamin Button, não é o contrário. Tudo tem uma linha lógica, etapas a serem cumpridas. Na sua vida profissional você só cresce de acordo com a sua dedicação, empenho e estudo contínuo. Dedicação contínua. Na Umbanda não é diferente. Não adianta você querer queimar uma etapa dentro do terreiro, que você já quer ser médium, você já quer ser ogã, e você não quer ser cambone, você não quer ser uma pessoa que faz um trabalho mais simples, porque isso vai te fazer falta. E quando chegar num determinado momento, você vai ser colocado numa situação, seja como médium, como ogã, como pai pequeno que seja, que aquilo que você não aprendeu como cambone, como um trabalhador da casa, vai te fazer muita falta. E eu vejo hoje muitos pais de santo que estão perdidos. Por quê? Porque não souberam maturar as etapas corretas dentro do terreiro. E eu vou falar uma coisa que eu falo para vocês, eu falo para todo mundo. Hoje eu sou pai pequeno, mas eu tenho tanta saudade de quando eu era cambone. Eu tenho tanta saudade de quando eu era médium de corrente. Por quê? Porque foram momentos que eu vivi coisas muito bacanas. Aprendi bastante coisa nessas épocas. Então, meu filho, não tenha expectativa de que as coisas aconteçam. A expectativa quebra a sua concentração, quebra a sua percepção, quebra o seu conceito de viver aquele momento da forma como tem que ser vivida, de forma firme, de forma dedicada, com muita fé e amor, entrega e respeito ao sagrado. Você perde porque você está na ansiedade de querer mudar, de querer melhorar. E você está deixando de viver momentos maravilhosos dentro de um terreiro. E para fechar esse vídeo, eu quero lembrar que se você pegar os grandes mestres, Buda, Jesus, Krishna, Confúcio, todos eles tiveram momentos de recolhimento, estudo
estudo, crescimento interno, para depois começarem suas verdadeiras caminhadas, suas jornadas dentro da vida terrena, de tanta sabedoria, levando luz, entendimento, conhecimento para tanta gente. Se você vê essas pessoas célebres, esses grandes nomes que passaram sobre o planeta Terra, você vai ver que todos eles tiveram momentos. A história de Jesus, que é mais conhecida, onde ele fica dos 12 aos 13, aos 30 anos, que ninguém sabe o que aconteceu com Jesus, foi um momento de uma grande preparação, de estudar, de entender muita coisa para se preparar para a missão dele. Muita gente chama ministério de Jesus, que são os 3 anos de trabalho que ele faz. Ele se preparou aí por 17 anos para trabalhar 3 e deixou uma mensagem que dura já mais de 2000 anos. Então, tenha paciência com as coisas, não queira queimar etapas, não force situações que ainda não são para você. Eu falo, deixe a espiritualidade te guiar, mantenha o equilíbrio, mantenha o foco, a concentração, a percepção, a conexão com a espiritualidade, o respeito ao sagrado, e sua vida vai fluir. Não importa se você está 5 anos como Cambone, se você já está 3 anos no desenvolvimento. Ah, mas o fulano ficou só 3 meses no desenvolvimento. Cada um tem uma história, uma missão, cada um é um caso diferente. De repente, eu conheço muitas pessoas que ficaram apenas 6 meses no desenvolvimento, tiveram carreiras dentro da Umbanda de 5, 6, 7 anos maravilhosas e depois simplesmente largaram tudo, não seguiram religião mais nenhuma. Como eu conheço pessoas que ficaram 5, 6 anos no desenvolvimento mediúnico e hoje seguem sua vida com muito carinho, com muita fé e, acima de tudo, com muita humildade. Então, etapa é diferente de ciclo, porque o ciclo vai começar e encerrar. Ele pode demorar mais a se encerrar para que abra outro, mas ele vai forçosamente começar a encerrar independente da sua vontade. Agora, etapa, você só troca de etapa quando você tem condições de subir mais um degrau. Quando você tem condições de crescer, de evoluir. Para isso você precisa do quê? Humildade, desejo contínuo de aprender, ter iniciativa de querer estudar, de querer aprender, de querer saber o porquê das coisas, de se entregar com muito carinho para a espiritualidade, ter fé, mesmo no momento mais difícil, da maior angústia, que você não sabe o que fazer, ter a fé de que a espiritualidade vai te conduzir. E daí sim, você vai cumprir etapas maravilhosas e você vai se tornando cada vez um ser humano melhor. Lembrando que para uma etapa ser cumprida com eficiência, é importante que você tenha 2 coisas em equilíbrio. Da mesma forma que o seu crescimento intelectual cresça, o seu conhecimento cresça, que o seu conhecimento moral e espiritual cresça junto. Muita gente diz isso sobre a cruz, que a cruz ela é um sinal basicamente de mais nos primórdios, dizendo que o crescimento intelectual, que seria horizontal, ele tem que ser tão ou igual ao crescimento moral e espiritual, que seria essa parte vertical da cruz. Então, por isso assim, conforme um lado cresce, conforme o conhecimento cresce, a sua moral também cresce. Conhecimento sem moral te deixa deficitário e moral sem conhecimento também deixa você manco. Então, cresça com os dois, conhecimento, moral e espiritualidade juntos, para você ter equilíbrio e para quando você trocar de etapa, você já venha forte e firme para começar uma nova caminhada, para cumprir novos desafios e superar novas situações e crescer cada vez mais. Quem limita o seu crescimento, sua evolução, é somente você. Não existe nada que ninguém no mundo possa fazer para deter a sua capacidade, para deter a sua vontade, para deter a sua intenção de evoluir. A Umbanda fez isso por mim, me ajudou a me compreender e saber o que fazer para evoluir. E mesmo quando eu não sabia, eles me levaram pelos caminhos certos para que eu pudesse alcançar o conhecimento necessário para continuar o meu crescimento. E esse era o vídeo de hoje. Gratidão, galera! Pô, você que está aí comigo, primeira vez, gratidão. Não deixe de se inscrever. E agora você entra aqui embaixo e conta a sua história de terreiro, a sua história na Umbanda, das etapas fáceis e difíceis, os desafios que você teve, de como isso funciona. A juventude hoje é onde está o maior problema. Eles acham que é videogame, acham que tudo dá para você queimar etapa rapidinho. Não é só aprender, é maturar. Então deixa aqui o seu comentário e tenha certeza que o Márcio lê todos. São os 3 Cs. Comentário é um deles. Curtir, deixa o like para fazer o canal crescer e compartilhar para aquela pessoa que precisa dessa mensagem e fazer com que o Umbanda de Boa cresça cada vez mais. Galera, não esqueça, no final desse vídeo tem mais um vídeo da campanha Meu Milagre na Umbanda. Eu estou aguardando o seu vídeo, cidadão ou cidadã.
É fácil assistir o Umbanda de Boa, é fácil comentar. Vamos falar a verdade, vamos contar pro mundo o milagre que a Umbanda fez na nossa vida, o que a Umbanda transformou a nossa vida para melhor. É impressionante, né? Se eu estivesse sorteando caneca aqui, nossa, tava chovendo comentário, chovendo vídeo. Eu vou pedir a você, manda, vamos fazer as pessoas entenderem por que a Umbanda é um caminho de luz tão grande, através do seu depoimento, do seu testemunho nesse vídeo. O seu vídeo de milagre que a Umbanda fez aqui no final de cada vídeo de sábado. E hoje também tem, não esquece de assistir. E você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá, Pai, derramai a sua luz de conforto, de equilíbrio, de calma e de entendimento sobre este filho e esta filha que está assistindo esse vídeo nesse momento. Pai, fazer ele entender a etapa que ele está vivendo nesse momento, que ele possa compreender, vivenciar e amadurecer dentro dessa etapa, seja ela profissional, seja ela emocional e principalmente se for espiritual, dentro da nossa religião de Umbanda, Pai. Ele entendendo a vivência dessa etapa atual é que vai credenciá-lo, Pai, para que ele, o mais rápido possível, possa subir para uma nova etapa e assim continuar o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua evolução. Que vós garantir, meu Pai, abençoai esse filho com saúde, proteção, paz, prosperidade e, acima de tudo, Pai, evolução espiritual. O espírito cresce e tudo haverá de crescer junto com esse espírito. O espírito melhora e tudo haverá de melhorar junto com o seu espírito através da sua luz, meu Pai Oxalá. Dai a esse filho, a essa filha, a sua mais profunda bênção de luz dentro da sua mente, do seu espírito, do seu corpo e do seu coração. Que Oxalá abençoe a todos. E até a próxima. Oi Sombra, oi Márcio, eu sou a Graziela, sou do terreiro de Umbanda Branca, Caboclo 7 Estrelas e Ogum 7 Ondas, na zona leste de São Paulo. E o meu milagre na Umbanda é exatamente eu estar aqui falando com vocês hoje. A Umbanda me tirou de uma depressão muito grave em 2016, passei por momentos extremamente difíceis, atravessei um 2017 muito difícil, em 2018 as coisas começaram a melhorar, como me foi falado pelas entidades que me cuidaram e que me cuidam desde 2016. Então, estar aqui com vocês hoje, podendo estudar com vocês, me dedicar à Umbanda, dar todo o meu coração para essa religião tão maravilhosa, é o meu milagre na Umbanda. Depressão, nunca mais, Márcio. Graças a Deus.